Olá, sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Tudo bem? Neste vídeo vamos encerrar a aula 1 do módulo 3 da disciplina Textos Técnicos em Ciência da Computação, sobre clareza no período simples. Nós vimos as características que fazem um bom texto, vimos os pontos de apoio que expressam a ideia central de um período, o sujeito, verbo, complemento, o SVC. Vimos também as 5 regras básicas para construir períodos simples com clareza. E neste vídeo nós vamos ver os erros comuns que os alunos da disciplina cometem justamente por não observar estas recomendações. Vamos lá? São 5 os erros comuns. O primeiro deles é confundir sujeito e adjunto adverbial. O segundo é usar 2 sujeitos em uma mesma oração. O terceiro erro é omitir o sujeito da oração. O quarto erro é omitir o verbo principal, ou seja, deixar de expressar um dos 3 pontos de apoio da frase. Se falta um dos pontos de apoio, a frase está acabada. E o quinto erro que vamos abordar é aquele em que o aluno afasta os pontos de apoio do SVC. Vamos ver alguns exemplos e trabalhar sobre eles? Primeiro erro, confundir sujeito adjunto adverbial. Veja só essa frase. Segundo Polia, em seu livro A Arte de Resolver Problemas, mostra um método de resolução de questões baseado em 4 regras. Para jogar um raio clarificador em cima dessa informação, temos que identificar o SVC. Começar pelo verbo. Qual é o verbo? Mostra. Quem é que mostra? Isso vai nos fornecer o sujeito. Quem mostra é uma pessoa. Nesse caso, é o Polia. Portanto, se quisermos enfatizar a pessoa que mostra, então temos esta versão corrigida. Em seu livro A Arte de Resolver Problemas, isso aqui é o adjunto adverbial, é um termo acessório, está no início da frase, Polia mostra um método de resolução. Então aqui o sujeito está claro, é Polia. Esse erro é facilmente detectável se você está constantemente lendo e relendo o texto. Se você fizer isso constantemente, a cada frase e parágrafo que escreve, seu texto no final vai ter poucas correções a serem feitas. O segundo erro é colocar 2 sujeitos numa mesma frase. Vejam só, alguns dos algoritmos de ordenação podemos citar a ordenação por bolha. Vemos aqui que temos 2 sujeitos. O primeiro deles é alguns dos algoritmos de ordenação. E o outro é nós podemos citar. Então, das duas umas, ou o sujeito é algoritmo de ordenação, ou o sujeito é o pronome nós. Não podemos comportar os 2 sujeitos em uma frase se desejamos que ela seja clara. Então, podemos reescrever a frase desta maneira. Alguns dos algoritmos de ordenação incluem a ordenação por bolha, ou também podemos escrever desta outra maneira. Entre os algoritmos de ordenação, vírgula, porque é um termo acessório deslocado, podemos, o sujeito agora é nós, citar a ordenação por bolha. O terceiro erro é omitir o sujeito. O sujeito tem que ficar claro para o leitor. Se o conceito de clareza está associado ao nível de esforço que o leitor faz para compreender um texto, nós não desejamos que esse leitor tenha que reler frases anteriores para poder extrair quem é o sujeito a partir do contexto. Infelizmente, é isso que acontece nesta frase. Quando fizer uma varredura e identificar que tudo está em ordem, saberá que completou a ordenação. Quem faz a varredura? Quem identifica? Quem sabe que completou a ordenação? Não está claro aqui nesta frase. Então, o jeito de jogar um raio clarificador sobre ela é justamente esta frase aqui. Quando fizer uma varredura e identificar que tudo está em ordem, ou seja, isso aqui é um termo acessório, vírgula, segue-se um SVC. Quem é o sujeito? O algoritmo saberá o verbo, o que completou a ordenação, complemento. Embora esta frase esteja corrigida e mais clara, aqui acontece um efeito que não é muito desejável em textos técnicos. O algoritmo saberá. Note que isso representa uma humanização dos algoritmos. Quem sabe são as pessoas. Esse é um recurso que é muito bem-vindo em fábula, na narrativa, dos animais e objetos assumirem ações de pessoas. Mas no texto técnico, isso não soa de forma precisa e exata. Portanto, embora esse trecho esteja corrigido em termos de clareza, ele ainda precisa ser aprimorado com relação à humanização de conceitos e de objetos. Se omitir o sujeito é um pecado capital, omitir o verbo pode te levar para o inferno. Vejam só, algo que seja disciplinado e estimule o seu lado criativo. Outro exemplo, talvez um estilo diferente de exercício, encontrar uma aplicação no cotidiano,
ou até mesmo pausar o andamento dos estudos e descansar, mas nunca parar em definitivo. O que se quis dizer com essas frases? Nós podemos considerar que o verbo é a parte principal da ideia principal, é o núcleo do núcleo. Se nós não temos um verbo nem no modo imperativo, nem no modo indicativo, então a nossa frase não está transmitindo ideia nenhuma. Então, se escrevemos uma frase sem verbo, tiramos dela toda a expressão que desejávamos transmitir. Aqui fica até difícil de propor reescrituras, porque não sabemos a ideia que os autores desses trechos desejavam dizer. Então, o verbo é a alma da frase. E se tivéssemos que reescrever essas duas frases para torná-las mais claras, precisaríamos de todo o contexto anterior para daí tentar entender qual verbo que ia sustentar o sentido de cada uma delas. O quinto e último erro muito comum que os alunos cometem é justamente afastar os pontos de apoio do SVC. Veja só, o anúncio de transmissão da nova gripe no país em decorrência da morte de um dos pacientes em Osasco, ocorrida em 30 de junho, e dos casos confirmados entre seus familiares, sem contato de viagem ao exterior, nem de contato com pessoas que tiveram a doença, não pode ser, em nenhuma hipótese, motivo para pânico. Esta frase não foi retirada de textos de aluno da disciplina, porém foi retirada de uma matéria de jornal. Para a gente poder jogar o raio clarificador em cima dessa enrolação, precisamos identificar quem são os pontos de apoio dessa frase. Quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento. Então comecemos pelo verbo. Não deve ser. Vocês podem dizer, mas não é um advérbio, não é verbo. Ok, mas no caso específico do não, ele é tão forte que na prática acaba fazendo parte do verbo. Quem é que não deve ser? É o nosso sujeito, é o anúncio da transmissão da nova gripe. E não deve ser o quê? Motivo para pânico, complemento. Então tudo que está entre o sujeito e o verbo é um termo acessório. E ainda nós temos este em nenhuma hipótese, que é um termo acessório colocado entre o verbo e o complemento, que é o pior lugar que se pode colocar um termo acessório. Não, isso aí tem que ser removido porque não traz nenhuma informação relevante. Então, para clarificar, nós vamos adotar a seguinte estrutura: termo acessório, ponto, ele agora vira um novo SVC, e após esse ponto, mantemos o SVC original. Então vejam agora a versão com raio clarificador. Em 30 de junho, um paciente de Osasco morreu em decorrência da gripe suína. Novos casos foram confirmados entre seus familiares, sem relato de viagem ao exterior, nem de contato com pessoas que tiveram a doença. Então, após dar todo esse contexto, agora sim podemos apresentar o SVC original. Apesar disso, o anúncio de transmissão da nova gripe no país não deve ser motivo para pânico. Então, transformamos uma longa frase em 3 períodos independentes, cada um deles apresentando paulatinamente os elementos de contexto que apoiam o SVC principal. Então, gente, resumindo, quais são os 5 erros mais comuns que os alunos de textos técnicos cometem por não observar as regras de clareza? Erro 1. Confundir sujeito com adjunto adverbial. Usar 2 sujeitos em uma mesma oração. Omitir o sujeito. Pior ainda, omitir o verbo principal, a alma da frase. E o quinto erro, afastar os pontos de apoio do SVC. Então, se você quer construir textos expressivos, claros, que causem pouco esforço à memória de curto prazo do seu leitor, procure revisar o seu texto. Mas não revise somente depois que tiver elaborado todo ele. Vá revisando aos poucos, a cada frase construída, a cada parágrafo construído, porque é mais fácil fazer correções localizadas do que rearrumar todo um texto. É daí que vem a metáfora da autópsia. Depois que o cadáver está sobre a mesa, não tem mais como trazê-lo à vida. Enquanto ele ainda está doente, dá para fazer pequenas cirurgias, jogar aquele raio clarificador e tornar o seu texto vivo, claro e impactante no seu leitor. Caso você ainda não esteja acostumado a adotar essas práticas, convido você a, nos próximos textos, um e-mail, uma mensagem de zap, a tentar observar: será que estou escrevendo com clareza? Onde está o SVC? Será que eles não estão longe um do outro? Será que estou oferecendo elementos de contexto suficiente para o meu leitor poder me entender? Tente praticar isso nos pequenos textos que você com certeza escreve no dia a dia. Para elaborar essa série de 4 vídeos, utilizei o livro Perca o Medo de Escrever, da Inês Saltuque. Em minha opinião, um dos melhores livros já publicados sobre a construção
de frases com clareza, sem um jargão técnico específico utilizado pelos gramáticos. Esse assunto sobre clareza no período simples está especificamente mais concentrado no capítulo 1 e nos capítulos de 2.1 a 2.7. Consulte-os para aprofundar o seu conhecimento. Na aula 2, vamos continuar esse capítulo 2 da Inês Saltuque, abordando o tema de pontuação. Vamos ver como o conhecimento do SVC, como um bloco que concentra a ideia central de uma frase, nos faz entender melhor boa parte das regras de pontuação. Elas passam a fazer sentido, e ao fazer sentido, a gente consegue pontuar melhor e com clareza. Vejo você na próxima aula. Até breve!